meu nome é Arley e hoje nós vamos continuar o curso de neuroanatomia e o tema é cerebelo. Bom, essa é a vista anterior do cerebelo, a vista posterior e a vista inferior. Bem, cerebelo é um órgão do sistema nervoso suprassegmentar, junto com o cérebro. Ele fica situado dorsalmente ao bulbo e à ponte. Contribui para a formação do teto do quarto ventrículo e ele repousa sobre a fossa cerebelar do osso occipital. Ele está separado do lobo occipital do cérebro por uma prega da dura mater denominada tenda do cerebelo. Liga-se à medula e ao bulbo pelo pedúnculo cerebelar inferior. Liga-se à ponte e mesencéfalo pelos pedúnculos cerebelares, médio e superior, respectivamente. As funções do cerebelo estão relacionadas com o equilíbrio e a coordenação. Distingue-se no cerebelo uma porção ímpar e mediana chamada vermes, que fica central. O vermes é ligado a duas grandes massas laterais, chamadas hemisférios cerebelares. O vermes é pouco separado dos hemisférios na face superior, ele fica junto, e na parte inferior, dois sulcos bem evidentes o separam das partes laterais. A superfície do cerebelo apresenta sulcos de direção predominantemente transversal, delimitando lâminas finas que são chamadas folhas do cerebelo. E existem sulcos mais profundos chamadas fissuras do cerebelo. E essas fissuras vão delimitar lóbulos, que contêm várias folhas. O cerebelo é constituído de um centro de substância branca chamada de corpo medular do cerebelo, igual ao cérebro. Dele irradiam as lâminas brancas do cerebelo, revestidas externamente por uma fina camada de substância cinzenta chamada de córtex cerebelar. No interior do corpo medular existem 4 pares de núcleos de substância cinzenta, chamados núcleos centrais do cerebelo. Os núcleos centrais do cerebelo são denteado, emboliforme, globoso e fastigial. A gente vai ver que o emboliforme e globoso vão ser agrupados sob o mesmo nome. Um lóbulo importante é o flóculo, situado logo abaixo do ponto em que o pedúnculo cerebelar médio penetra no cerebelo, próximo ao nervo vestíbulo coclear. E esse flóculo ele é ligado ao nódulo, vocês vão ver depois. Liga-se ao nódulo, lobo do vermes, pelo pedúnculo do lóculo, e eles vão formar o lobo flóculo nodular. As toxilas são bem evidentes na face inferior do cerebelo. Projetam-se medialmente sobre a face dorsal do bulbo. Aqui mostrando o cerebelo na fossa cerebelar, fazendo uma relação com o quarto ventrículo, o teto do quarto ventrículo, e aqui mostrando a tenda do cerebelo, que é uma raiz que vem um aracnoide aqui com a porção occipital do cérebro, dividindo com a região occipital do cérebro. E aqui a relação do pedúnculo cerebelar com o tronco encefálico. Aqui mostrando os pedúnculos. Aqui o pedúnculo cerebelar superior, aqui bem maior, mais evidente, o pedúnculo cerebelar médio, e aqui abaixo o pedúnculo cerebelar inferior, que tem relação com o nervo vestíbulo coclear, como a gente tinha visto. E esses vão fazer ligação com o tronco encefálico. Bom, aqui na face superior do cerebelo a gente vai ver na região central, como a gente tinha visto, essa região ímpar que eu tinha falado, o vermes. Na região lateral a ele é o paraverme. E aqui, olha, tem a fissura prima ou fissura primária, que passa nessa região mais destacada aqui. A gente vê as folhas divididas também, como a gente tinha visto. E nessa região em vermelho da fissura prima ou fissura primária,
para cima, em vermelho, é o lobo anterior. E para baixo aqui vai ser o lobo posterior. Aqui, olha, dividindo essas duas partes, a gente tem o hemisfério do cerebelo, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, são dois hemisférios. E o verme, ele tem um lóbulo central, aqui o cúmen, o declive, a folha, continuando inferiormente o lóbulo central e depois a língua. Porque ele é uma estrutura que fica nessa posição, enrolado. Então, para a gente ver melhor, eles vão abrir o cerebelo para a gente poder ver melhor. Então, a gente está abrindo o cerebelo está fechado, a gente vai abrir o cerebelo para conseguir estudar ele melhor algumas vezes. Continuando aqui, a gente tem aqui mais lateralmente, cortando no sentido transversal as fissuras, a fissura primária, a fissura horizontal, e na vista posterior a gente vai ter no fim da língua o véu medular e aqui os pedúnculos cerebelares, sendo aqui o superior, menor um pouco, bem maior e mais evidente o médio, e logo abaixo o inferior, que tem relação com o nervo vestíbulo coclear, como a gente viu. Entre o lobo anterior e o lobo posterior fica um lóbulo menor, que é o lóbulo flóculo nodular, constituído pelo flóculo, que é essa estrutura aqui, e aí depois tem o nódulo, que é essa região central, e aí forma o lóbulo flóculo nodular. Essa fissura logo abaixo é a fissura posterolateral, e aí aqui embaixo tem a fissura retrotonsilar, e aqui ela vai delimitar a tonsila do cerebelo. Aqui é a abertura do quarto ventrículo, e aqui abaixo, ainda pertencendo ao lóbulo flóculo nodular, temos o véu medular inferior. Como continuação do verme do cerebelo, a gente tem o nódulo, que faz parte do verme, tem o nódulo, tem a úvula, a pirâmide e o túber. E aqui as duas incisuras, a incisura posterior, e aqui em cima a gente vê a incisura anterior. Aqui no esse corte é no plano do pedúnculo cerebelar superior. A gente vê o pedúnculo cerebral, a decussação dos pedúnculos cerebelares superiores, e aqui dá para ver o fascículo longitudinal medial. Aqui parte do quarto ventrículo, o véu medular superior, que fica logo abaixo do flóculo nodular. Aqui a língua, e aqui dá para ver os núcleos do cerebelo, os núcleos profundos, que é o núcleo do fastígio, núcleo globoso, núcleo denteado e núcleo emboliforme. Aqui o córtex, que é essa região mais fina e periférica, né? E aqui o centro branco medular, essa porção mais central. E aqui o verme do cerebelo, que é a posição ímpar e central. Essa foto que eu disse que vai abrir o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que fica dobrada, e essa estrutura dobrada agora a gente vai abrir para poder estudar melhor, como mostra nessa figura aqui. Ele está dobrado aqui junto ao tronco cefálico, e aí ele vai desdobrar para a gente conseguir estudar melhor. E aí dá para delimitar as regiões do verme, do paraverme e do hemisfério lateral. E aqui a fissura prima ou fissura primária,
vai dividir em lobo anterior, lobo posterior, e depois tem a fissura secundária, e aí tem o flóculo nodular, o nódulo fazendo parte ainda do verme, na região central, e o flóculo aqui ao lado. E aqui em cima, na região superior do verme, a gente tem a língua. Quando ele está na posição normal, essa língua vai estar encostada no nódulo, porque ele vai estar dobrado. Aqui a gente consegue ver o quarto ventrículo, essa relação íntima que o cerebelo tem com o quarto ventrículo. Aqui o lobo anterior, dividido pela fissura prima ou fissura primária. Aqui o lobo posterior até a fissura segunda ou fissura secundária, e aqui é o lobo posterior. Aqui a tonsila cerebelar. Aqui a gente vê na região o córtex, que é essa região cinzenta, e aqui o centro medular branco do cerebelo. Isso aqui é uma divisão filogenética do cerebelo, mostrando que a região do verme e do paraverme tem do paleocerebelo e também do espinocerebelo, que parte dos hemisférios tem o ponto cerebelo, e do lobo posterior também tem o neocerebelo, que é a região mais nova relacionada a movimentos mais finos, e o flóculo e o nódulo do vestíbulo cerebelo e também do arco cerebelo. Essa aqui é uma divisão filogenética que tem importância para estudos mais de pesquisa mesmo. Isso aqui mostra as relações que tem. Aqui mostra o núcleo denteado, né, um dos núcleos profundos do cerebelo, e aqui mostra as relações que tem as estruturas do tronco encefálico e da medula espinhal com o cerebelo, mostrando a relação da oliva através das fibras olivo-cerebelares, que vão entrar pelo pedúnculo cerebelar inferior. Mostra as fibras também vindo aqui da ponte, vindo pelo pedúnculo cerebelar médio. Mostra do núcleo rubro, como a gente já tinha visto na aula de tronco encefálico. Do núcleo rubro vem pelo pedúnculo cerebelar superior, vindo até o cerebelo, e o trato espinocerebelar posterior, que vai vir dos núcleos grácil e cuneiforme, né? Aqui mostrando essas relações, cada uma vindo pelo pedúnculo cerebelar inferior, médio e superior, só para mostrar as relações com o cerebelo e por qual pedúnculo elas vêm cada uma, sendo que a ponte vai ser pelo médio, o do núcleo rubro pelo superior, as olivares e as espinhais e também as do grácil e cuneiforme vão vir pela inferior. Aqui a gente consegue ver nessa região posterior os pedúnculos também, superior, médio e inferior. Aqui o flóculo, o pedúnculo do flóculo e aqui o nódulo, sendo essa região aqui o lóbulo flóculo nodular. Aqui o véu medular superior, aqui os hemisférios, aqui o declive e o cúmen do vermes, aqui é a valécula,
e aqui é o tegmento do quarto ventrículo. Essa região aqui, olha. Aqui está mostrando os núcleos, né? Que mostram os núcleos, como a gente já tinha dito, o globoso e o emboliforme são núcleos muito próximos, têm funções muito parecidas, por isso eles são englobados como núcleos sobre o mesmo nome, que é núcleo interpósito, né? Então a gente vê o núcleo fastigial, que é esse primeiro aqui, o núcleo globoso, o núcleo interpósito e o núcleo denteado, sendo que o globoso e o emboliforme vão ser conhecidos sob o nome de interpósito. A gente vai estudar eles juntos depois, né? Nesse corte dá para ver também a língua do cerebelo, né? O véu medular e aqui a abertura do quarto ventrículo. E aqui embaixo o nódulo, que faz parte do floco nodular. Nós vamos falar agora um pouco sobre a citoarquitetura do cerebelo. Tem a camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada granular. Aqui a gente vê que está dividido em o extrato molecular, o estrado de Purkinje, que é a camada de células de Purkinje, e a camada granular, depois a substância branca, que é o centro medular branco. Basicamente, o extrato molecular vão ser células inibitórias, a camada de células de Purkinje, que também são inibitórias, e a camada granular, que vão ter células granulosas ou granulares, que são células excitatórias. E depois o centro medular branco, que é a substância branca do cerebelo, que vão ser fibras das células de Purkinje, vão ser os axônios das células de Purkinje, que vão para os núcleos profundos, os núcleos cerebelares, os núcleos que a gente já falou, o núcleo interpósito, fastigial. E aqui dá para ver as relações também com outras células, que são as células estreladas, que são também inibitórias, porque o cerebelo vai receber impulsos de várias regiões e essas células inibitórias vão ter relação importante para a coordenação dos movimentos. Núcleos centrais do cerebelo. Como a gente disse, é o denteado, emboliforme e globoso, que é o interpósito, e o fastigial. O núcleo fastigial localiza-se próximo ao plano mediano, em relação com o ponto mais alto do teto do quarto ventrículo. O núcleo denteado é o maior dos núcleos centrais e assemelha-se ao núcleo olivar inferior e localiza-se mais lateralmente. Entre os núcleos fastigial e denteado, localizam-se os núcleos globoso e emboliforme. Os núcleos globoso e emboliforme são bastante semelhantes do ponto de vista funcional e estrutural. Costumam ser agrupados sob o nome de núcleo interpósito. Dos núcleos centrais saem as fibras eferentes do cerebelo e neles chegam os axônios das células de Purkinje. Corpo medular do cerebelo, que é a substância branca, são fibras aferentes ao cerebelo, fibras formadas pelos axônios da célula de Purkinje, igual a gente mostrou na figura. Agora nós vamos falar sobre as conexões extrínsecas do cerebelo. Nós vamos falar das conexões aferentes e conexões eferentes. As conexões aferentes são de origem vestibular, medular e de origem pontina, da ponte. As conexões aferentes de origem vestibular ligam-se ao cerebelo pelo fascículo vestíbulo cerebelar. Possuem origem nos núcleos vestibulares e se distribuem ao arco cerebelo e à zona medial. Trazem informações originadas na parte vestibular do ouvido interno sobre a posição da cabeça. São importantes para a manutenção do equilíbrio e da postura básica. As conexões aferentes de origem medular são representadas pelos tratos espinocerebelar anterior e espinocerebelar posterior,
que vão pelo pedúnculo cerebelar inferior. Penetram no cerebelo, respectivamente, pelo pedúnculo cerebelar superior e inferior. Terminam no córtex do paliocerebelo. Conexões aferentes de origem medular ainda. Através do trato espinocerebelar posterior, recebe sinais sensoriais originados em receptores proprioceptivos e em menor grau de receptores somáticos, que permitem avaliar o grau de contração dos músculos e tensão nas cápsulas articulares e tendões. Avalia também as posições e velocidades do movimento das partes do corpo humano. As fibras do trato espinocerebelar anterior são ativadas pelos sinais motores que chegam à medula pelo trato córtico-espinhal. Permitem o cerebelo avaliar o grau de atividade nesse trato. E agora vamos falar das fibras aferentes de origem pontina. As fibras pontocerebelares têm origem nos núcleos pontinos. Penetram no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar médio. A ponte tem relação íntima com o pedúnculo cerebelar médio, como a gente tinha visto na primeira aula de tronco cerebral. Distribuem-se principalmente pelo córtex do neocerebelo, já nos lóbulos. Fazem parte da via córtico-ponto-cerebelar. E das conexões eferentes. Nós vamos falar das conexões eferentes da zona medial, intermédia e lateral. As conexões eferentes da zona medial são axônios das células de Purkinje da zona medial, fazem sinapse nos núcleos fastigiais. Dos núcleos fastigiais saem dois tipos de fibras, as fastígios vestibulares e fastígios reticulares. As fibras fastígios vestibulares fazem sinapse nos núcleos vestibulares. Através do trato vestíbulo-espinhal, as fibras se projetam sobre os neurônios motores. Da zona medial, as fibras fastígios reticulares terminam na formação reticular. Atingem os neurônios motores através do trato retículo-espinhal. Tanto fastígios vestibulares quanto fastígios reticulares, a influência do cerebelo se exerce sobre os neurônios motores do grupo medial da coluna anterior. Elas controlam a musculatura axial e proximal dos membros, mantêm o equilíbrio e a postura. Então, da zona medial vai ser relacionado mais com o equilíbrio e a postura, a parte axial da coluna. Agora as conexões referentes à zona intermédia. Os axônios da célula de Purkinje fazem sinapse já no núcleo interpósito. Do núcleo interpósito vão sair fibras que é o globoso e o emboliforme. Do núcleo interpósito saem fibras para o núcleo rubro e para o tálamo do lado oposto. Através das fibras que saem para o núcleo rubro, o cerebelo influencia os neurônios motores pelo trato rubro-espinhal, constituindo a via interpósito rubro-espinhal. Ainda da intermédia, os impulsos vão para o tálamo, seguem para as áreas motoras do córtex cerebral pela via interpósito tálamo-cortical, onde se origina o trato córtico-espinhal. A ação do núcleo interpósito se faz sobre os neurônios motores do grupo lateral da coluna anterior. Aí eles vão controlar os músculos distais dos membros responsáveis por movimentos delicados. Então a intermédia já está relacionada com movimentos delicados. E as conexões referentes da zona lateral agora. Os axônios das células de Purkinje da zona lateral do cerebelo fazem sinapse no núcleo denteado. Cada uma faz relação com um núcleo diferente. Nós vamos ver mais para frente uma figura que vai exemplificar isso de maneira mais didática. Os impulsos seguem do núcleo denteado para o tálamo do lado oposto. Do tálamo seguem para as áreas motoras do córtex cerebral. A via é a dento-tálamo cortical, de onde se origina o trato córtico-espinhal. Através do trato córtico-espinhal, o núcleo denteado participa da atividade motora. Age sobre a musculatura distal, também responsável por movimentos delicados, igual à última. Atuação do cerebelo. No geral, o que ele vai controlar? Vai ser a manutenção do equilíbrio, manutenção da postura, controle do tônus muscular, controle dos movimentos voluntários e aprendizagem motora. Aqui mostrando a relação desde o núcleo rubro, o núcleo da ponte
E aqui mostrando também as relações das vias espinhais, mostrando desde dos núcleos grassos, cuneiformes, de todo, dos músculos, da região lombar da medula, do trato espinocerebelar, da região cervical, do núcleo reticular, e aí vindo e aqui também do nervo dos gânglios vestibulares também, de onde sai parte do equilíbrio, para saber sobre a porção relacionada ao equilíbrio. E aí ele faz uma ligação até os núcleos vestibulares, passa pelo pedúnculo cerebelar. A gente viu que os núcleos vestibulares têm relação com o pedúnculo cerebelar inferior, né? E através daí ele vai se adentrar ao cerebelo. E cada uma vai fazer ligação com seu próprio núcleo aqui. Sendo que os da ponte vão ser pelo pedúnculo cerebelar médio, né? E o que vai fazer com o núcleo, os que vão vir da região mais superior do impulso da ponte, alguns fazendo também com o pedúnculo cerebelar superior. Aqui mostra a ligação do córtex, tálamo, que é os núcleos ventrais anterior e ventrais laterais do tálamo, passando pelo pedúnculo cerebelar, fazendo no núcleo rubro, e depois fazendo com os núcleos profundos aqui. Aqui mostra a complexidade de ligações que tem entre os núcleos fastigial, globoso, emboliforme, denteado, deles fazendo ligação com o córtex, tendo uma resposta inibitória das células de Purkinje sobre esses núcleos, e deles fazendo ligação depois com o núcleo reticular e aqui também recebendo da oliva. E nesse núcleo, e eu também aqui a gente pode deixar de falar dos núcleos vestibulares. São essas as ligações que vêm aferentes do cerebelo. Bom, aqui pelos pedúnculos, como a gente tinha dito, né, os pedúnculos superior vem do tálamo, o núcleo rubro e formação reticular, né? Do médio, aqui dizendo impulso de saída não vai nenhuma, né? Só vai de entrada. E inferior, núcleos vestibulares, que a gente já tinha dito, e a formação reticular. Do lobo funcional, dos hemisférios laterais, vão para o núcleo denteado, que tem a coordenação dos movimentos, influenciando o trato córtico-espinhal. No paraverme, tem relação com o interpósito, que é o globoso e emboliforme, e tem função de modular os movimentos, influenciando o trato rubro-espinhal. E no verme e lóbulo floconodular, tem o núcleo núcleo fastigial, ou núcleo do fastígio e vestibular, e modula o equilíbrio e a estabilidade do tronco. Essas são as relações do cerebelo, que são os núcleos da ponte, os núcleos pontinos, a medula espinhal, formação reticular e núcleos vestibulares, as fibras ascendentes e os núcleos olivares inferiores também. Através dos pedúnculos cerebelares vão para o cerebelo, e do cerebelo vão para o tronco cerebral, para o núcleo rubro, formação reticular e para o órgão vestibular, através das eferentes para, aqui são ligações eferentes para a medula espinhal, sendo que dos núcleos cerebelares também vão para o tálamo, para o núcleo ventral e lateral, através do córtex, para depois ir para a medula espinhal. Aqui fica mais didático, aqui a gente consegue ver que são as ligações, são os núcleos da ponte, os núcleos olivares inferiores, a medula espinhal, formação reticular e órgão vestibular, que é através dos núcleos vestibulares. O núcleo da ponte faz ligação através do ponto cerebelo, que são os hemisférios, igual a gente viu naquela divisão filogenética, que vai para o núcleo denteado. Do núcleo denteado vai para o tálamo, do tálamo para o córtex, e só do córtex para a medula espinhal, igual a gente viu na última figura.
Os núcleos olivares inferiores, através dos tratos olivo-cerebelares, vai tanto para o ponto cerebelo, que é no hemisfério, quanto vai para o espino cerebelo, que pega uma região do paraverme quanto do verme. E eles vão fazer ligação no núcleo interpósito, que é o globoso emboliforme, mas também e aqui que vai fazer uma ligação para o núcleo rubro e vai para o tálamo também. E essas fibras decussam. A medula espinhal vai para o paraverme do núcleo interpósito, fazendo a mesma ligação, e depois indo para a medula espinhal. A formação reticular vai para o verme e paraverme, depois para o núcleo fastigial, e o órgão vestibular vai para o lóbulo flóculo-nodular, fazendo ligação para o núcleo fastigial. E do flóculo vai junto com o núcleo fastigial, formando o trato cerebelo-vestibular, para o órgão vestibular e para a medula espinhal. Aqui mostra que, apesar de vir de regiões diferentes, alguns núcleos têm relação com mais de uma origem, e depois podem se decussar ou podem se unir para poder na sua porção eferente, sendo que a única que passa pela região do tálamo vai ser que vem pelo núcleo da ponte, e a do núcleo interpósito quando passa pela medula, os que vêm da medula espinhal e dos núcleos olivares também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.